Bom, pessoal, eu quero que você, católico e cristão, preste bem atenção neste vídeo. Vai ser um vídeo aí com algumas informações bem detalhadas para vocês, tá? Que eu quero comentar, eu espero que vocês consigam absorver bem a mensagem que eu quero passar neste vídeo aqui. Estão acontecendo coisas macabras, ataques macabros contra a Igreja Católica e os cristãos neste exato momento. Nós precisamos ficar esperto e alertar as pessoas, a nossa família, os nossos irmãos da igreja, quanto a este problema que está acontecendo embaixo dos nossos narizes e em âmbito global. Nós precisamos repassar essas informações para frente aí, né? No último dia 8, na Bolívia, nós tivemos a instituição do novo Código Penal, né, que foi feito aí pela turminha do ditador comunista Evo Morales, que é membro do Foro de São Paulo, né, a maior organização criminosa latino-americana existente. Então, nós vimos que no artigo 88 desse novo Código Penal, aquele que for pego, né, manifestando a sua fé, pode ser preso, né, pode ficar preso aí de 7 a 12 anos. Então, isso é a implantação do Estado ateu comunista. Isso é óbvio, está acontecendo com os nossos vizinhos aqui. Vejam o que está acontecendo na Venezuela, vejam o que acontece nos países onde o comunismo, onde o Estado ateu toma conta. São mortes, genocídios, materialismo, ateísmo, tudo isso que acontece. Então eles estão querendo implantar isso não somente na América Latina, mas em âmbito global. Já está acontecendo na Europa também. Eles usam, né, os superestados, como a União Europeia, como a ONU, né, as superestados e as superorganizações que seguem a cultura e as ideologias materialistas seculares. Eles usam disso para a implantação desse Estado ateu. E isso está acontecendo. Além disso, né, no dia 8 aconteceu, nós estamos no dia 16 agora, aconteceu uma coisa muito interessante para nós comentarmos no Chile. Tá? Saiu uma notícia no G1 na data de ontem à tarde aí, que eu quero ler com vocês e depois nós vamos montar um raciocínio a respeito disso. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Tá? Então vejam aí o título que eles colocaram. Ativistas no Chile pedem ao Papa ações contra a pedofilia na igreja. Organização global é lançada para deter abuso sexual na igreja. Então uma coisa que estava na capa do G1. E para fazer uma matéria assim, quem sabe, quem manja de jornalismo sabe que não é uma coisa barata. Então eles colocam isso na capa do jornal, que é para realmente potencializar um problema que não acontece somente na igreja. E o problema que acontece na igreja é muito menor do que acontece em outros âmbitos da sociedade. Mas como eles querem atacar unilateralmente o cristianismo, eles colocam logo na capa da notícia uma mentira, uma atitude desinformante, né? Que é para os desavisados aí continuarem metendo o pau na igreja sem saber a verdade. Tá? Então a matéria diz o seguinte, vamos lá. Ativistas de vários países lançaram nesta segunda-feira em Santiago uma organização global contra o abuso sexual infantil na igreja e exigiram que o Papa Francisco, prestes a chegar no Chile, mude perdões por ações para enfrentar a pedofilia. E aqui no terceiro parágrafo diz: após um seminário que questionou o papel do Papa e sua inação para castigar a pedofilia interior de sua igreja, foi anunciada a criação de uma organização internacional global que busca deter o abuso infantil em contextos clericais, disse José Andrés Murillo, presidente da Fundação para a Confiança. A nova organização, denominada Ending Clerical Abuse, ECA, sigla em inglês, pretende conformar um grupo notável de advogados para poder levar aos tribunais esses crimes contra a humanidade, comentou, vejam bem agora, comentou Sara Oviedo, ex-presidente do Comitê Internacional dos Direitos da Criança na ONU. Além disso, buscam documentar os casos registrados no mundo todo e apresentá-los na ONU, acrescentaram ativistas. A iniciativa se soma a uma série de manifestações que há vários dias acontecem em Santiago para visibilizar os casos de abusos a menores nas igrejas do mundo, em especial do Chile. Bom, pessoal, eu vou deixar essa matéria num comentário fixado ou na descrição do vídeo para que vocês leiam ela inteira, para que vocês comparem com aquilo que eu vou dizer durante o vídeo, para vocês constatarem a verdade.
Porque isso que eles estão fazendo é um plano de desinformação já muito antigo que assola a Igreja Católica com todo esse secularismo que nós estamos vivendo. Esse negócio não é novo. Essas ONGs internacionais que querem confrontar a igreja, que querem subverter a igreja, que querem derrubar a igreja, é um negócio muito antigo. Eles estão apenas, agora, com muitos recursos e com a ONU em cima, agora eles estão vindo com mais força, mas isso sempre existiu. Essas infiltrações sempre existiram. Ainda mais depois dos anos 50, 60, que eu quero comentar com vocês a seguir. Bom, contudo, primeira coisa, nós precisamos comentar sobre essas ONGs, não é? Essa ONG do senhor José Andrés Murillo, ou Murillo, não é? Essa ONG, se você for visitar o site delas, vou deixar também na descrição do vídeo, eles estão também repetindo todos aqueles chavões de direitos humanos e das agendas da ONU. Porque, como já expliquei nesse canal, são ONGs que seguem as cartilhas, os protocolos da ONU, tá? Que seguem a mesma coisa e repassam esses relatórios, são ativistas, participam dessas manifestações subversivas contra os cristãos e repassam à ONU. Tá? Então eles são serviçais da ONU, né? Porque a ONU, como já expliquei, ela atua de maneira descentralizada através das ONGs, através dos seus outros braços, através de outras agências especializadas para concentrar poder, ou seja, eles vão concentrando todas as relações, inclusive o cristianismo, eles vão concentrando tudo nas cartilhas e protocolos da ONU. Se não estiver dentro disso, se não estiver dentro da sua própria vontade, não serve, não serve. E uma coisa que eu acho muito engraçada, vindo da ONU, vindo desses ex-secretários da ONU, que em sua grande maioria são todos aí as seclas de partidos socialistas, partidos progressistas ou partidos comunistas, né? Em sua grande maioria são ativistas assim, que chegaram até lá no comando, inclusive muitos infiltrados, né, que são interligados à Rússia, né, dos partidos comunistas, aí, como acontece com a Unesco, como acontece com a FAO, como acontece com a Acnur, e outras agências que têm as seclas e membros de partidos comunistas em seu comando. Mas o que eu acho muito engraçado é ver a ONU nessa empreitada a favor das crianças. Eles são sempre os bonzinhos messiânicos, querem salvar as crianças dos malvadões, não é? Os malvadões cristãos que abusam das crianças, que subvertem as crianças, que não sei o que, não sei o que. Eles são a favor da proteção das crianças, não é? Só que eu acho muito engraçado a ONU dizer que protege as crianças, mas em sua agenda 2030 ou 2030, em seu item 5, estão promovendo de maneira global a igualdade de gênero, a ideologia de gênero. Quer uma coisa mais subversiva à infância, à criança, do que ela não saber nem quem ela é? De não ter uma infância natural, crescer como um menino ou como uma menina, assim como ela foi criada, não é? Então quer dizer, eles se dizem protetores das crianças, mas ao mesmo tempo vão sexualizando a infância através da igualdade de gênero, ideologia de gênero, educação sexual nas escolas, que foi muito bem aí, né, divulgado pela Unicef, a outra agência especializada da ONU, que também cuida desses parâmetros educacionais, né, em uma de suas cartilhas, por exemplo, que eu tenho um documento aqui, vou deixar na descrição do vídeo, em sua página 12, eles estão falando sobre sedução, colocando uma criança num foguete, como vocês estão vendo aí agora, né, ensinando como coloca camisinha, falando de sedução para crianças, canalhas, e se dizem protetores de crianças, né? A ONU, que apoia imigração de muçulmanos em massa nos países, na Europa, em conjunto com a União Europeia, que tem uma agência especializada chamada Acnur, como estou dizendo, que é especializada para isso, onde eles colocam os jihadistas nos países ocidentais, que é para subverter tudo isso. Esses coelhos que têm, em estatística, uma marca de 8,2 filhos por casal, não é? Enquanto o europeu hoje, subvertido, secularizado, dessacralizado, tem um filho e olhe lá por casal, enquanto os muçulmanos têm 8 filhos, eles estão subvertendo toda a Europa Ocidental desta maneira, e a ONU é a ONU que está mediando tudo isso, a ONU está apoiando isso. Agora vai ver o que acontece na Alemanha, na França, as mulheres e as crianças sendo abusadas, estupradas pelos muçulmanos. Isso a ONU não fala nada.
não é? E se diz querendo aí proteger as crianças contra a Igreja Católica. A Igreja Católica que sempre protegeu as crianças pobres. A igreja que tem mais hospitais na África. A igreja historicamente foi a que mais forneceu caridade para as crianças. Isso são fatos históricos, cara. São fatos históricos. Agora, querer colocar esse caso como se fosse o maior dos acontecimentos dentro da igreja e dentro do mundo é uma subversão. É uma atitude desinformante que eles estão tendo diante de todos esses questionamentos. Cadê a ONU, por exemplo, se manifestando nas enormes suspeitas que tiveram na África dos seus soldados, dos seus funcionários, dando pirulitos para as crianças em troca de sexo oral? Onde está o questionamento quanto a isto? Quem questionou a ONU quanto a isto? Não é? Então a ONU acha que pode meter a colher na Igreja Católica, no cristianismo, e vai ficar tudo bem e ninguém vai apontar os crimes muito maiores e muito mais subversivos que a ONU fez. Não é? Isso que eu acho engraçado. Então, isso que eles estão promovendo, esse anticristianismo, tudo isso tem de se virar contra eles, mas nós devemos utilizar a verdade. Nós devemos apontar que eles são mentirosos. Que essa subversão infantil, quem apoia é eles, não a Igreja Católica. A Igreja Católica que contratou, por exemplo, é um dos maiores institutos de criminalística americanos, que não é católico, não é um instituto católico, chamado John Jay College. Né? E eles fizeram um estudo desde os anos 50 até 2010. E eles descobriram, né, que a causa de pedofilia que acontece dentro da igreja, isso é verdade, mas o Vaticano, por exemplo, apenas abrindo um parênteses, o Vaticano tem uma página, né, apenas para esses casos de pedofilia dentro do clero. Diversos sacerdotes já foram punidos e retirados de suas funções, porque a igreja está sim combatendo esse negócio com veemência. Fecha parênteses agora. Voltando aos estudos da John Jay College, que eles fizeram estudo desde a década de 50 até 2010. E eles descobriram que não era nem o celibato e nem o problema com a homossexualidade dentro da igreja que causava o problema com a pedofilia. Nessa época que nós tivemos mais casos, que foi na década de 50, 60 e 70, os sacerdotes que estavam sendo preparados para exercer, não é? Eles que estavam sendo preparados, eles encontraram um choque cultural muito grande com a revolução sexual que estava acontecendo naquela época. Para quem sabe muito bem, para quem estudou sobre isso, nos anos 60 começaram ali os movimentos hippie e a revolução sexual. Né? Então, naquele momento, quando eles colocaram já a vontade acima de todo o intelecto, isso quer dizer, não é mais o intelecto que diz a vontade, o que é bom e o que é ruim, o que nós devemos fazer de bem, não somente para nós, mas para o bem comum. Eles colocaram a vontade acima de tudo, então isso virou uma libertinagem. Então isso infiltrou-se dentro da igreja em sacerdotes que não estavam preparados para isso. Então cometeram esses gravíssimos erros. Só que essa secularização, essa ideologia diversitária, essa ideologia progressista, está sim subvertendo toda a ordem na Igreja Católica hoje. Essa modernidade, essa pós-modernidade onde tudo pode, onde tudo é permitido, não há ordem nenhuma, não há verdade, não há nada, tudo subjetivo e relativo. Então tudo isso que eles estão fazendo, naquela época, pegaram os desavisados, e muitos deles sofreram com isso, e cometeram esses crimes gravíssimos, mas não saíram impunes, porque a igreja foi lá e os puniu como deveria. Então, como mostra esse estudo da John Jay College, né, os casos de pedofilia na igreja são menores até do que casos com professores de educação física, professores particulares de educação física. É aquela tal coisa, né? Acidentes com bicicletas matou mais aí do que a Inquisição católica. Então todas essas mentiras que inventaram são históricas, não aconteceu agora. Só que agora eles estão querendo abrir precedentes que é para realmente enquadrar, né, aqueles que eles não gostam. Então tem um sacerdote, um bispo, um padre que eles não gostam, eles arrumam um jeito de enquadrá-lo como pedófilo e ele é retirado da igreja. E quem eles colocam no lugar? Alguém da teologia da libertação. Isso é gramscismo, é você retirar aqueles que não são orgânicos
para colocar os intelectuais orgânicos ou aqueles que estejam dentro da cartilha. Isso em todos os lugares, ainda é ocupação de espaços. Só que dentro de uma desconstrução, né, e dentro da teoria crítica de Adorno e Derrida. Então todas as filosofias dos anos 60 se enquadram perfeitamente nesses acontecimentos. Mas para você saber disso, você precisa estudar, você precisa saber, você precisa ler de onde está vindo a desinformação. A teologia da libertação, por exemplo, que foi criada na época da KGB, não é? Muito bem relatado aqui pelo Yom Mihai Pachepa no seu livro Desinformação, onde ele conta, onde ele mostra por A mais B o que eles queriam fazer, o que eles querem fazer usando da teologia da libertação, dessa ideologia dentro da igreja, né, da revolução sexual que se infiltrou na igreja, dos movimentos LGBTs, né, que são completamente partidários com a revolução, o que eles fizeram dentro da igreja. Então tudo isso está documentado, você só precisa saber que desde aqueles anos 60, mesmo até agora, conforme esses estudos que realizaram, os casos de pedofilia na igreja são menores do que acontece no mundo secularizado lá fora, né? E é isso que pega, é isso que nós devemos saber e mostrar para esses caras, e se esfregar na cara desses caras. Vocês estão mentindo por causa disso, disso e disso. Sendo que a igreja já combate esse tipo de coisa. Mas o que eles querem é algo maior, é algo muito maior. É enquadrar os cristãos daqui para frente, os sacerdotes, os padres que sejam contra essa ideologia globalista. E vão utilizando da ONU, que é muito mais criminosa, vão utilizando das ONGs aparelhadas com a ONU, que é para combater o cristianismo com força. Isso nós precisamos entender, tá? Outro livro que eu quero indicar para vocês, que eu já indiquei no canal, é O Poder Global e Religião Universal, tá? Do padre Juan Cláudio Sanahurra. Tá? Inclusive tem um trecho aqui, que é para concluir, em sua página 87, tá? Em sua página 87 ele vai falar sobre a diversidade ou igualitarismo cultural. Prestem bem atenção. Lembremos que no final dos anos 80 e início dos 90, a Unesco começou a promover uma ética universal de valores relativos. Uma de suas últimas etapas é inaugurada com o projeto Nossa Diversidade Criativa, uma ética global para a governança global de 1981, o qual é o fundamento para a ética global e a democracia, que são baseadas nos novos direitos humanos formulados nas normas das últimas conferências internacionais, que devem informar o debate sobre mulheres, gênero, cultura e meio ambiente, para formular novas políticas para o desenvolvimento humano sustentável, tá? E isso aqui, ele foi embasado em documentos da própria Unesco. Então, como eles se dizem protetores de crianças, eles estão espalhando por aí ideologia de gênero e educação sexual precoce. Isso não é verdade. Eles estão mentindo. Então, tudo que eles estão falando da Igreja Católica é para confrontar os católicos e os cristãos. Certo, pessoal? Então, deixarei tudo num comentário fixado aí, embaixo, os links, as cartilhas, que é para vocês baixarem e lerem tudo que eles estão fazendo e por que eles estão mentindo sobre a igreja aí. Deixarei também vídeos do padre Paulo Ricardo e um artigo excelente dele a este respeito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos divulgar a verdade, vamos repassar às pessoas, aos irmãos da igreja. Repassem isso e não deixem isso passar em branco. Nós estamos aqui que é para lutar contra o poder revolucionário com verdade.